Então, esse estudo aqui vai ser um estudo básico sobre o Apocalipse, que visa mostrar pontos importantes das revelações dos livros do Antigo e do Novo Testamento sobre os últimos acontecimentos antes do retorno de Cristo à Terra. Aí a pergunta que algumas pessoas têm feito, os meios de comunicação têm feito, pode acender a luz, 2012, será mesmo o fim dos tempos? Será que 2012 vai ser o fim dos tempos? Quem acha que 2012 pode ser o fim dos tempos? O mundo pode acabar em 2012. Quem acha? Pode ou não pode, gente? Então, quem acha que pode, levanta a mão. A ideia seria essa daí. Então, tá bom. Pode. O mundo pode acabar em 2012, Jesus pode vir em 2012, a igreja pode ser arrebatada em 2012. Muitos eventos podem acontecer em 2012. Algumas pessoas podem falar, não pode acontecer, porque primeiro a igreja tem que ser arrebatada, e depois vai ter 7 anos, e depois vai ser não sei quantos anos. Só que existem, na interpretação bíblica do Apocalipse, ou de qualquer outro evento na Bíblia, muitas vezes, quando se fala em dias, quando fala assim, o número dia, necessariamente não seja o dia como nós o conhecemos. Muitas vezes, dias podem ser meses, podem ser semanas, dias podem ser anos, anos podem ser dias. A própria palavra do Senhor diz que para Deus um dia é como 1000 anos. Então não tem uma cronologia que nós podemos engessá-la e falar, está escrito assim, então eu vou fazer um cálculo. Muitas pessoas já fizeram cálculos, muitas pessoas, líderes de várias religiões, de várias tendências religiosas ou crenças, já fizeram cálculos dos fins do mundo, da vinda de Jesus, e até hoje não aconteceu. E algumas delas acabam dando tem algumas saídas teológicas. Então, dá uma data, aí todo mundo espera e Jesus não volta. Aí fala assim, não, mas é que ele voltou no mundo espiritual. Aí fica fácil. É muito fácil dar essas explicações. Alguns outros achando que o mundo vai acabar, ou então um cometa vai passar e vai levar as pessoas, eles tomaram veneno, morreram, um grupo grande de pessoas já fizeram isso, para tentar ir para uma outra dimensão, que eles nem sabem de que é, nem como que é, e nem tem a base para se ter entendimento do que seja. Então, a diferença do cristão convertido e que tem a palavra de Deus como a sua base de regra e fé é que ele não fica dando tiro no escuro, ele não fica rodando em círculos sem saber para onde vai ou de onde veio. Então aquele que conhece a palavra do Senhor, ele tem uma base, ele é firmado num princípio, num conceito de que a palavra de Deus é a verdade, e a verdade é a Bíblia Sagrada. Então a nossa base de regra, fé, ela está aqui. Quando nós temos qualquer outra informação que discorda com o que Deus diz, nós precisamos colocar nesse prumo, ou nesse nível, e nivelar de acordo com a palavra, ou colocar em prumo de acordo com a palavra. Se isso destoar, ou sair contra os princípios da palavra do Senhor, você pode ter certeza, o que vale mais é a palavra do Senhor. Amém? Por quê? Senão você vai se perder. Se você for deixar se levar para a última teoria do momento, ou a última pseudo-descoberta do momento, que parece que traz luz a um monte de coisa, você vai ser enganado. Nós vamos aprofundar mais para frente, hoje vai ser apenas uma introdução desse tema, mas nós vamos aprofundar nos outros estudos. Para quê? Para que você entenda que o diabo, ele vai fazer-se passar por um menino bom, um cara muito legal, uma pessoa que tem boas intenções. Ele vai manipular, como já tem manipulado, espíritos do anticristo, que são pessoas que têm o espírito do anticristo, mas não no aspecto de ser ele em pessoa o anticristo, mas são dominadas por esse espírito do anticristo de contradizer aquilo que a palavra de Deus diz que é. Mas tem uma vantagem, a palavra do Senhor ela já passou por milênios, por séculos de combate ferrenho. Inclusive já tentaram até acabar com ela totalmente, pondo fogo em todo tipo de escritura, mas não se consegue, porque o Senhor zela pela sua palavra. Amém?
Ele sabe, o Senhor sabe que nós temos que ter a referência. Essa referência precisa ser uma referência para nosso alimento, para a nossa base de fé. Então eu e você temos a convicção de que temos a direção de Deus. Se você está aqui esta noite, é porque você veio buscar a direção de Deus a respeito das últimas coisas. 2012 será mesmo o tempo do fim? Uma pergunta. Onde se encontra a revelação? O que é revelação? Revelação era mais fácil para entender na década passada. Hoje, os jovens não conhecem muito o que é uma revelação. Porque ele já tira a foto na sua máquina digital ou no seu celular e ele não precisa revelar. A coisa não precisa de revelação, o negócio já está ali. Mas o termo revelação se aplica muito bem a essa ideia da revelação do filme. Do diapositivo, aquele filme que se usava nas máquinas, e algumas até usam. Eu sei que desses dias tem uma irmã que tirou umas fotos com a máquina dessa, e ela falou assim, não, essa aqui é de filme. Mas, na verdade, dentro da máquina vai um rolo de filme sensível à luz. Então, quando se faz o clique, aquela máquina capta a imagem, e ela está gravada a imagem no rolo de filme, só que o filme não está revelado. Está no escuro, e ele está realmente gravado ali, só que não dá para ver. E se a pessoa abre de uma hora para outra aquela máquina, e o filme vem à luz de uma hora para outra, ele vela, e ele acaba não trazendo mais, aí não dá para enxergar nada do que tem no filme. O que acontece é que muitas vezes, algumas pessoas, algumas religiões, ou até segmentos cristãos, têm tentado trazer a revelação de uma hora para outra, assim, fala, não, eu descobri um negócio aqui, esse agora é o negócio, agora sim, alguém descobriu alguma coisa, e parece que quer trazer uma luz naquele assunto, tão forte que de uma hora para outra acaba velando o negócio, e acaba se perdendo, acaba dando datas, acaba dando momentos, acaba fazendo uma situação muito complicada. Mas a revelação de um filme, ela precisa ser revelada no momento certo, da forma certa, com a técnica certa. Então você leva para um laboratório com uma luz específica e dá alguns banhos, e esses banhos vão trazendo a imagem, até que a imagem ela é revelada no papel, e você consegue ver toda colorida, toda certinha, da forma que é para ser vista. Mas há um processo de revelação. E é nisso que eu queria dizer para você, onde se encontra a revelação. A revelação pode parecer até um jargão, ela se encontra na própria palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se revela por si mesma. Uma das regras da hermenêutica, a primeira, por assim dizer, é que a palavra se explica a si mesma. Você tem que achar a resposta do que você tem na Bíblia, na própria Bíblia. E aí, é lógico, depois estudo, depois a arqueologia, outros estudos, descobertas, isso vão trazendo um corpo e uma imagem mais clara para se passar da revelação que está na palavra do Senhor. Então tem muita coisa que veio se mostrando no longo dos tempos. Olha, a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, diz assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O que quer dizer isso? Eu não posso chegar e falar assim, eu descobri um negócio aqui, ou seja, tive a luz toda. Não, aquele que o outro falou, não, tudo errado. Outro, errado. Não, eu descobri o negócio, agora Deus falou comigo, e agora eu vou... Todos que fizeram isso criaram uma nova seita. Não, um anjo me mostrou e falou e que veio. E aí se cria lá uma seita. Não sei quem me passou e disse para eu fazer isso, aquilo, outro. Por quê? Porque a pessoa julga ter uma interpretação própria, uma revelação pessoal. A palavra do Senhor, inclusive no sistema ou na forma dos ensinos escatológicos, ela não nos permite sermos os únicos a saber de algo. O Senhor ele vai revelando progressivamente para os seus profetas. Então, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Fala para o seu irmão assim, você não sabe de tudo, mas você sabe de alguma coisa. Foi por isso que o Senhor te escolheu, para nós juntos chegarmos a uma revelação de Deus. Amém? Eu não posso desvalorizar
uma revelação que um irmão tenha de Deus. Deus revelou para ele um trabalho, um texto, Deus revelou para ele uma direção, ele buscou de Deus, ou Deus deu para ele sem ele buscar mesmo, aí é com Deus, que Deus dá para alguns sem buscar, e Deus dá para alguns que buscam. Mas eu não posso dizer, não, a minha forma de ver é assim, olha, é assim que vai ser, vai acontecer assim. Jesus vai vir não sei de onde, vai pisar não sei de onde, e tem que ser assim, porque tal. É lógico, em muitos textos, e essas várias interpretações que existem, em vários pontos elas se juntam. Por quê? São pontos claros que estão objetivos. Aí diz assim, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, os profetas, os homens inspirados, falaram, escreveram, profetizaram inspirados pelo Senhor. Então a revelação, ela tem um lugar de origem. É o coração de Deus, é a boca de Deus, é a mente de Deus. Lá vem a revelação e ele transmite essa revelação para homens santos, inspirados, que tiveram a palavra de Deus nos seus corações, na sua mente, e a transmitiram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Como saber onde está a verdade? Quando se trata de assuntos escatológicos, existem muitas linhas de interpretação com respeito a datas e tempos. Mas algo que todas as interpretações bíblicas devem concordar é na veracidade dos fatos descritos no Antigo e no Novo Testamento. Você que está lendo a Bíblia, ou que você começou a ler, talvez você começou a ler naquele projetinho nosso dentro do tempo do mês de dezembro, e você leu Daniel, leu Zacarias, outros profetas que já profetizavam de coisas que ainda vão acontecer. É um material escatológico. Quando eu falo escatológico, eu vou explicar para alguns que não sabem. Escatologia, a palavra escatologia, ela quer dizer estudo das coisas dos últimos tempos, né? Então, a palavra logia tem a ver com estudo, e o escato vem da palavra de últimos tempos, vem do final dos tempos. Então, é um estudo que se faz a respeito das coisas dos últimos tempos. Então, nós temos a condição de estarmos debruçados na palavra do Senhor para termos uma referência. O livro de Daniel, enquanto você vai abrindo o capítulo Daniel 12, verso 1 a 4, eu queria fazer um parênteses dentro disso para dar uma introdução também num assunto que em outra hora nós vamos falar sobre isso melhor. Mas durante todo o tempo existem o fenômeno ou os períodos chamados dispensações, onde Deus trabalha especificamente com uma pessoa ou uma geração específica, um povo específico. Agora tem um panorama geral da história da humanidade, que é assim: Deus ele decidiu começar a trabalhar com o homem, ele escolheu este homem chamado Abraão, e deste homem Abraão ele prometeu e fez com que acontecesse uma grande descendência. Então ele decidiu trabalhar por um longo período para nós, longo período para a nossa referência aqui. Mas por um longo período Deus decidiu trabalhar com um povo que era a descendência de Abraão. Esse povo ele veio a se chamar Israel. Então ele veio da descendência de Abraão, Isaque e Israel, ou Jacó, que o nome deles foi transformado para Israel. Então essa descendência, Deus começou a trabalhar no longo da história de uma forma específica com esse povo. Não que ele não olhava para outros povos, mas o trabalho de Deus específico com aquele povo que foi escolhido para servir ao Senhor pessoalmente, como povo, servir um único Deus. Não servir vários deuses, mas somente ao Senhor, o Rei dos Reis, o Adonai, o Deus Todo-Poderoso, Yahvé. Quando ele trabalhou com este povo ele tinha uma forma de trabalhar com ele específica. E ele começou a enviar profetas, juízes, para fazer sempre que esse povo se desviava de um propósito, para fazer que esse povo voltasse ao propósito que ele havia estabelecido. Só que o próprio povo, para não precisar voltar e não ficar constrangido com o seu pecado e alguém falando do pecado, eles decidiam
não ouvir os profetas. A maioria do tempo era assim, salvo raros momentos. É mais ou menos assim, a pessoa sabe que vai vir à igreja e vai ser tratado assunto da palavra do Senhor, alguma coisa vai falar em relação a caráter, alguma coisa vai ser falada em relação a tomar atitude, em abrir mão de pecado. Então muitas vezes a pessoa, sem a coragem de combater o erro, aquilo que ela sabe que está fazendo, ela prefere não ir à igreja ou não vir à igreja. Ela sabe que a palavra de Deus tem as respostas certas, mas as respostas que Deus quer que ela tenha. Então ela prefere não ler a Bíblia para não saber, ou não, ela já sabe na verdade, mas para não ficar claro para ela que ela está errando. É uma decisão que normalmente o ser humano toma, salvo em raras exceções, em termos de pessoas e em termos de pessoas em alguns tempos específicos. Então, assim era com o povo de Israel. Eles estavam com Deus, então os milagres aconteciam, o mar se abria, aí eles passavam o mar e começavam a louvar, a glorificar Deus e dançar, e é o único Deus, é o Deus e tal. Aí passava um tempo, passava aí uma geração, aí as pessoas já iam se distanciando de Deus, já deixavam de se relacionar com Deus, aí o Senhor percebia aquilo, eles começavam a perder, o Senhor mandava um profeta, mandava um juiz, usava um dos povos inimigos para trazer juízo. Para o quê? Para sempre trazer este povo para ele. E foi assim por um longo tempo, até que, quando Jesus Cristo ele vem inicialmente com a proposta de trazer a salvação para os judeus. A proposta inicial de Jesus é trazer os judeus a um retorno e depois ampliar essa salvação para as demais nações. Primeiro o judeu, só que houve uma rejeição enquanto nação. A nação dos judeus, os hebreus, que são os judeus, eles rejeitaram o Salvador, o Messias, que já havia sido prometido em várias outras profecias, que eles deveriam saber e tal e tal. Nisso que acontece isso na história, aí a salvação ela começa a ser aberta para todos os povos. Repete comigo, para todos os povos. Agora fala assim, para mim. Então, pelo fato da rejeição do Evangelho de Cristo, ela haver sido feita pelos judeus, aconteceu um evento em que a proposta do Evangelho abriu para todos. E aí inicia-se uma era, ou uma época, ou um tempo chamado Tempo da Graça. Era da Graça. Época da Graça. A história vem caminhando, o Senhor tratando com Abraão, Isaac, Jacó, o povo de Israel, tal. Quando chega em Jesus, e aí o Evangelho ele passa a ser universal, ele passa a valer para todos os povos de uma forma mais direta, então abre-se um parênteses, faz assim comigo, abre-se um parênteses, só, não fecha não, abriu parênteses. O que é abrir um parênteses? É mais ou menos, você está contando uma história e você está falando assim, olha, eu estava andando no parque e o dia estava muito gostoso e aí quando eu encontrei uma pessoa, aí você abre um parênteses e fala assim, essa pessoa é muito linda, essa pessoa, aí parece que você vai abrir um parênteses na história, vai falar sobre uma outra ocasião, outra situação, ou sobre aquela situação de uma forma mais específica. Depois que você acaba de descrever, aí você fecha o parênteses, então nós juntos saímos e fomos andar no parque, ver as borboletas e as flores. Então, no momento na história, quando Jesus ele abre o Evangelho, quando ele se entrega e ele perdoa aqueles que o fizeram mal a eles, tanto judeus como romanos, ou como gentios, gregos, todos eles, e ele abre esse Evangelho, ele começa a dizer para os apóstolos, discípulos, para ir para todo mundo pregar o Evangelho, ele abre a porta da graça. Então, abri um parênteses na história, a história que Deus vinha tratando com este povo,